Olá, como vai? Tudo bem? Espero que todos com saúde e bastante tranquilidade, dentro do possível, né, durante esse período. Então, nós vamos agora falar sobre radiação solar, esse último elemento meteorológico climático, mas de extrema importância. A radiação solar é tão importante no contexto das nossas disciplinas de agrometeorologia, climatologia e agroclimatologia, que a radiação é o único elemento meteorológico climático que também é considerado um fator. Ou seja, embora ela seja determinante do estado da atmosfera, ela também influencia outros elementos como temperatura, umidade, a ocorrência de chuva, a própria pressão atmosférica existe por causa de diferença de incidência de radiação solar no globo terrestre. Então, a radiação ela está como pano de fundo da disciplina, como pano de fundo de tudo que acontece na atmosfera. Não é à toa que tudo que a gente estuda em agronomia, em engenharia florestal, até mesmo na zootecnia, ou seja, tudo em ciências agrárias, né? O grande pano de fundo é a radiação, é a luz, né? Que é convertida aí em bioenergia, né? Por meio da fotossíntese, no caso das plantas. A radiação também influencia no bem-estar animal, vai influenciar no conforto térmico, né? Até mesmo em processos de queimadura de pele, animais que têm pele branca, com pelo escuro, e assim absorve mais radiação e com isso, né, tem problemas sérios aí relacionados a queimaduras, né, a questão do sombreamento, tudo isso influencia. Então, pessoal, o que nós vamos ver nessa videoaula, essa é a minha videoaula composta, né? Nós vamos ter uma primeira parte de radiação solar, em que a gente vai entrar um pouco em conceitos, em leis de radiação, vamos entrar na física, mas bem superficialmente, nada que envolva a parte matemática, ela é mais teórica, mais intuitiva. E depois nós vamos entrar na parte de balanço de radiação. Adjacente a essa videoaula também nós vamos ter a parte de cálculo da estimativa do saldo de radiação. Essa é uma dos cálculos mais importantes da disciplina e um dos mais complexos que nós temos. Em termos de tamanho de equação, ela só perde para a evapotranspiração potencial. Mas é um cálculo que o aluno tem que ter muita atenção, de maneira que ele não encontre resultados equivocados. Certo? Vamos lá então? Seguindo então na parte mais conceitual. Então, a energia, a radiação também a gente chama ela de energia radiante, né? Ou energia radiativa. É a maior fonte de energia para a Terra, é o principal elemento meteorológico, como já falei, né? Aqui ressalto essa questão da maior fonte de energia. Todos os processos são influenciados pela radiação, ok? Tem influência direta no tempo do clima, conforme nós já comentamos. Ela tem influência física, como disse aqui, né, em processo de aquecimento, evaporação pura termodinâmica, né? Então, o aquecimento da superfície terrestre, a evaporação de água, de rios, lagos, processos biofísicos como a transpiração, animais e plantas, juntando a evaporação com a transpiração, nós temos o conceito da evapotranspiração, que é o que nós vamos ver nas aulas subsequentes, nas videoaulas. E o processo biológico, né, que é a fotossíntese, tão conhecida aí para os profissionais da área vegetal, né, que já vimos isso daí em semestres anteriores, ou estamos vendo agora na disciplina de fisiologia vegetal. E aí tem uma coisa interessante que aqui eu faço uma inserção mais motivacional do que propriamente dita em termos de conteúdo, mas até mesmo para a gente ver como é que isso funciona, a questão da atenuação da radiação, né, pelas plantas. Então, vamos ver. Aqui eu trago o exemplo de árvores, até puxando aqui o entendimento voltado aí à engenharia florestal, né? Mas
nós podemos aqui no lugar das árvores considerar que poderia ser uma plantação de milho, por exemplo, né? Que o milho ele tem as diferentes camadas de folhas, né? Os níveis foliares aí da cultura de milho. Podemos pegar qualquer cultura vegetal. Claro que vai mudar muito essa forma de entender a atenuação. Mas eu gostaria de pegar as árvores aqui, e até falando para o pessoal da engenharia florestal também, porque uma coisa é a energia incidente no topo do dossel de árvores. Outra coisa é no meio das copas, imediatamente abaixo das copas. Outra coisa é no solo, na superfície. E aí, pessoal da florestal também, né? Quer dizer, eu falo florestal aqui, mas o entendimento tem que ser para todos. Uma coisa importante mas o pessoal da florestal estudou muito a questão da ecologia vegetal, né? O pessoal da agronomia também. E aí nós temos as espécies pioneiras e secundárias, né? As espécies pioneiras, elas têm uma forma de lidar com a radiação que as espécies secundárias não têm, né? As secundárias dependem das pioneiras para crescer. E uma dessas as questões de atenuação. Então nem toda atenuação de tudo é ruim para as espécies que estão aqui mais no nível do subbosque. Por quê? Porque às vezes elas são adaptadas a menor intensidade de radiação. Se fosse colocada elas numa clareira, por exemplo, ou numa região descampada, somente aquela espécie, ela não sobreviveria, ela não se propagaria, porque ela foi evolutivamente, dentro do processo de sucessão ecológica, ela foi se adaptando, né, a essas condições de menos luz. Então, olha só, né, se a gente tivesse numa região intertropical, em que 2 vezes por ano, numa dada época do ano, nós temos aí o sol a pino, né, que a gente chama, 100% da radiação solar meio-dia, incidente perpendicularmente com a superfície. Olha só, aqui no topo do dossel, nós temos 100% de radiação solar chegando, mas olha só, nós temos aqui em torno de... tá bem difícil de ver aqui, tá, pessoal? Mas eu vou traduzir para vocês. Aqui em torno de 1% da radiação que chega aqui é o que chega. Isso é um dossel fechado, né? Então, olha a diferença, né? Se eu tenho um dossel fechado de árvores, 100% da radiação chega a apenas 1% no subbosque aqui, na região, na superfície. Olha só, às 15 horas, o que eu fiz? Eu aumentei o ângulo zenital. Lembra lá da primeira aula da introdução à agrometeorologia, do ângulo zenital? Temos o zênite, né? Então, ele vai abrindo, vai aumentando o ângulo zenital. Aqui já temos uma incidência de 67% da radiação solar, né, no dossel, no topo das árvores. Abaixo das copas, olha o que temos aqui, 0,5% de radiação solar. Varia de 0 a 0,5%, o que depende da densidade, né, do dossel. E às 16 horas da tarde, já o sol quase caminhando já para se pôr, 44% só da radiação que chega, né? Porque o ângulo zenital está bem aberto e com isso nós temos aqui uma incidência bem tangencial à copa. Olha aí, 0,2. Então significa que às 5 horas da tarde aqui, aproximadamente, eu vou ter aqui em torno de 30, 20% só da radiação incidente da copa e praticamente já está noite dentro abaixo das copas das árvores aqui. Né? Então, olha aí, ó. Esquema generalizado com sol luzente ao meio-dia, mudança em diferentes horários na intensidade da luz acima do dossel e no piso da floresta. Aqui é um artigo que foi citado por Maciel, um trabalho falando da influência da radiação nas espécies, nas espécies florestais, né, em florestas. É um artigo bem interessante isso daí. Mas é um artigo antigo, isso aqui é mais teórico mesmo, mas mostrando, olha só, a diferença entre a luz acima do dossel e do piso da floresta. Né? Olha só esse outro dado. À medida que eu aumento a altura
das árvores. Olha só o nível de intensidade, como, né? À medida que... eu vou fazer o contrário, pegando do ponto mais alto aqui, né? Chega a ser 50% de intensidade de luz. À medida que vai descendo, vai diminuindo a intensidade de luz. E isso também nós temos que ver que vai diminuir também a intensidade, né? Agora, olha que interessante. Quanto maior a altura, maior a entrada, porque a luz ela entra abaixo da copa aqui também. E aí temos que pensar em espécies de germinação, crescimento e reprodução, né? Essa sucessão ecológica ela é muito importante. Pessoal aí do silvopastoril, não é à toa que eu tenha chamado a altura de fuste, né? Que eu tenho que fazer um manejo, uma desrama, né? Bem feita aqui, né? Uma poda bem feita, de maneira que eu possa ter uma entrada, uma inserção de luz aqui. Vamos supor que aqui fosse pastagem, né? Se eu mantiver uma copa muito densa, essa pastagem não cresce. Agora, se eu deixar ela, né, a uma altura de fuste aqui, que é logo abaixo da copa, e uma inserção de luz, tanto a árvore está sendo beneficiada quanto as espécies vegetais embaixo. Então veja que um exemplo como esse, ele não é longe da realidade dos demais profissionais como zootecnistas e engenheiros agrônomos, né? Aqui é interessante também esse resultado, né? Mostrando, olha só, né? Uma floresta sem distúrbio. O que é uma floresta sem distúrbio? É uma floresta que ela é intocada, é uma APP, é uma área de proteção permanente. O que acontece? Olha só o nível de intensidade de luz, né? Ao longo do dia. Tem uma pequena variação ao meio-dia, mas praticamente é constante. Aí eu vou lá e tiro uma árvore, né? Então, eu vou lá e tiro um indivíduo arbóreo. Uma árvore, olha só o que acontece. Meio-dia já tem aqui, né, uma clareira, uma entrada de 100% de radiação solar, né, dentro do dossel, né? Aqui, olha, algumas árvores começo a abrir clareiras. O que vai acontecendo? Vai aumentando o horário, o intervalo de tempo com maior intensidade. E se eu abro uma clareira maior, eu tenho. Então veja, aqui o efeito do desmatamento. A gente não pensa nisso, né? Quando a gente está defendendo muitas vezes o desmatamento, nós não pensamos de que não é a árvore em si, não é uma questão entre árvore e solo, é entre árvores e outras espécies florais, outras essências florestais que estão sendo prejudicadas. Então, às vezes, uma clareira como essa daqui de várias árvores já prejudica algumas outras espécies que estavam adaptadas a um nível baixo de intensidade de luz. Então, veja a importância daqui. Então, pessoal, eu dei esses 3 últimos slides aí apenas para a gente exemplificar. Repito, poderíamos entrar aqui com qualquer espécie vegetal, com milho, com soja, com qualquer espécie, para a gente ver essas atenuações. E as atenuações, elas dizem muito sobre a produtividade das culturas anuais e perenes, tá? Então, maiores informações, eu recomendo vocês estudarem o livro Ecofisiologia Vegetal, do William Larcher, tá? O Larcher, ele é um pesquisador, né? O Walter Larcher, se eu não me engano, ele é um pesquisador na área de ecofisiologia vegetal. É um livro fantástico que ele traz justamente essas questões de climatologia, da parte ambiental, para dentro da disciplina de mesclando fisiologia com essa parte aí da climatologia, enfim. Bom, pessoal, agora nós vamos entrar então nas leis. Nós vamos ver 3 leis físicas que nos ajudam a entender como é que a radiação funciona. Então, a primeira é a lei do inverso do quadrado da distância. Daqui é uma lei complexa, né? O nome complexo, mas ela é de grande importância. Ela remonta desde a época de Isaac Newton e um pouco antes ainda o Johannes Kepler, né? Esses dois eles foram grandes gênios que conseguiram estabelecer essa cosmografia, essa relação da Terra com
com os elementos, ou seja, conseguiu ver como é que funciona a mecânica, a física mecânica, né, fora do planeta Terra. E aqui nós temos uma coisa interessante, né? Essa lei do inverso quadrado da distância diz o seguinte: a energia recebida em uma superfície é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a fonte emissora e a superfície receptora. Vamos ler de novo? Ó. A energia recebida em uma superfície, então uma superfície aqui, né, perpendicular, é inversamente proporcional. Então, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a fonte emissora e a superfície receptora. Gente, vamos resumir isso em miúdos, né? Porque às vezes os enunciados, os alunos às vezes têm dificuldade de entender o enunciado. Então, vamos tentar trazer para um português mais claro. Quanto maior a distância, né? Quanto maior a distância da fonte emissora, menos radiação recebe. Né? Então, por isso, imagina aqui, ó, essa superfície perpendicular, né? Próxima aqui do Sol, por exemplo. Né? Imagina o planeta Mercúrio. Olha a quantidade de radiação. À medida que eu vou me afastando, eu vou recebendo cada vez menos. Né? Então, isso vale tanto para... mas isso daqui é muito genérico, professor. Tá? A gente está falando de planeta Terra. Não, eu posso entrar em qualquer análise, até mesmo nas questões das ciências agrárias. Vou dar um exemplo na área zootécnica, eu já falei da área florestal, agora vamos falar de animal. Né? Por exemplo, o dimensionamento de um aquecimento para pintinhos de um dia, né? Quando eu estou alojando pintinhos de um dia lá no aviário, né? Eu tenho que saber o dimensionamento do círculo de proteção. Por quê? Eu tenho que saber, é uma aplicação da lei do inverso quadrado da distância. À medida que o animal começa a se posicionar muito longe da fonte emissora de calor, no caso aí uma lâmpada, uma campânula a gás, né, uma lâmpada de infravermelho, enfim, menos calor ele vai receber. Por quê? Calor é radiação, né, gente? Né? Nesse caso aí, energia térmica, né? É a radiação, ondas eletromagnéticas, né? Não deixa de ser radiação. Então, à medida que eu me afasto da fonte emissora, menos radiação eu recebo. Né? É o que a lei do inverso quadrado da distância diz. Okay? Então, vejamos. Na prática, com a variação das distâncias entre Terra e Sol, varia também a radiação recebida pelo planeta ao longo do ano. Por isso que existe aí o periélio e o afélio, né? Aqui a data está até muito desatualizada, né, pessoal? Peço desculpas por isso. Aqui nós estamos falando de 2013, né? Podia ter atualizado para 2021. Mas o periélio é o ponto mais próximo da Terra em relação ao Sol, né? É a proximidade, normalmente se dá em torno de 4 de janeiro, né? E o afélio é o ponto mais distante, porque nós temos a órbita terrestre e Johannes Kepler já tinha deduzido matematicamente e por observações astronômicas aí, né, de Tycho Brahe, né, que a órbita terrestre ela não era circular conforme se pensava, e sim ela é uma elipse. Então, e o Sol não está no centro da elipse, ele está um pouco deslocado, né, do centro, de tal maneira que eu tenho o afélio, esse ponto mais distante, e o periélio, o ponto mais próximo. Né? Isso, veja bem, aqui eu tenho aqui no periélio pleno verão do hemisfério sul e aqui no afélio pleno verão do hemisfério norte. Mas o que isso interfere? Pode ver que o nosso verão aqui, né, na região, no Brasil, por exemplo, no hemisfério sul, ele é muito mais intenso do que o verão no hemisfério norte, né? Salvo regiões próximas de deserto, como por exemplo o Egito ali, que tem o Saara, né, o grande deserto Saara. Mas os países de clima temperado têm um verão bem mais ameno do que nas regiões tropicais. Muitos também se explica não somente a questão da inclinação do eixo terrestre, mas também essas proximidades aqui, essas efemérides aqui, periélio e afélio, né? Bom, aqui eu já falei, nós já falamos um pouco sobre isso, tem os solstícios de inverno e verão, tudo isso está dentro do escopo da lei do inverso do quadrado da distância, tá certo? Esse gráfico aqui é um gráfico bem interessante, né? Que mostra justamente
a radiação solar versus a latitude, quanto à medida que eu me afasto da linha do Equador, maior variação eu tenho, né, nos meses quentes e frios. É o mesmo raciocínio que eu tenho da latitude, do fotoperíodo, né? Então, praticamente eu tenho um nível de radiação, a irradiância solar extraterrestre, ela é praticamente a mesma durante o ano todo, né? Então, próximo da linha do Equador. Agora, à medida que eu vou me afastando, nós estamos aqui, ó, 25,69 graus sul, né? Então nós estamos bem aqui, né? Nesse meio. Então o nosso inverno recebe menos radiação e o verão recebe mais radiação até do que a linha do Equador, ok? Opa, perdão. Aqui é a mesma coisa, mostrando aqui dentro de uma escala horária, né? Então, é natural que o solstício de inverno vou ter menos radiação, independente se é meio-dia ou não. Embora meio-dia, 1 hora, dependendo da latitude, aqui no caso 22,7, está dentro da região intertropical, latitude sul, que é sinal negativo. Então, é hemisfério sul, na realidade. Mas à medida que, ó, equinócios, praticamente eu tenho a mesma quantidade, né? E tá no meio, né? E o solstício de verão recebe maior nível de radiação. Aqui, pessoal, mostrando o espectro da luz, né? Veja que interessante. Então, a luz, nós temos aquilo que a ciência humana conhece, vai desde as ondas curtíssimas aqui, as ondas curtas, que é os raios gama, até as ondas de rádio e TV aqui, né? As ondas longas. Né? O que nós enxergamos é só uma pequena fração, né? Do espectro visível, né? Então, do espectro de luz. Então, está aqui, né? De 350 a 750, mais ou menos, é o campo de visão do espectro visível, né? E aqui nós temos de 400 a 700 a faixa fotossinteticamente ativa. Então, desse lado eu tenho as ondas longas, né? Dentre eles aqui, ó, destacamos aqui o infravermelho termal, que é essa radiação que nós emitimos, e o que o nosso corpo aquecido emite, e nós temos as ultravioletas, no caso das ondas curtas, aí, né? Essa que é filtrada pela atmosfera, pela camada de ozônio, por exemplo. E aqui só para mostrar, né, com mais detalhes, né, os comprimentos de onda, as frequências, que varia aí desde o vermelho extremo, até o violeta. Aliás, uma curiosidade, né, quando a gente está no topo da troposfera, e é possível a gente estar lá, por exemplo, quando nós estamos viajando de avião em altitude de cruzeiro, ou seja, mais ou menos aí 10.000 km de altitude. 10.000 km não, perdão, 10.000 km a gente está fora da Terra até, né? 10 km de altitude, né? Nós vamos encontrar aquele céu azul que a gente chama de azul anil, né? Pois bem, pessoal, na realidade, o céu no ponto mais alto, na sua pureza, sem as nuvens, com uma restrição de vapor d'água, o céu ele é mais puxado para o violeta, então ele está mais aqui do que o azul. Mas por que a gente enxerga azul? Porque a visão humana não consegue distinguir com facilidade o violeta natural, tá? Não a cor violeta da roupa, né? Nós estamos falando da atmosfera. Na atmosfera nós não conseguimos reconhecer a cor violeta com facilidade. Então, o comprimento de onda preferencial, com maior frequência que nossa visão consegue enxergar e distinguir, é o azul, tá certo? Então, na verdade, o céu ele não é puramente azul, ele puxa mais para o violeta. Então, nós vimos a lei do inverso do quadrado da distância. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a lei de Stefan Boltzmann. Esses dois físicos muito importantes para a termodinâmica, né? O que diz essa lei? Bom, antes de eu falar da lei, olha só.
nós temos aqui, o que é isso daqui, né? Aqui nós temos uma casa, aqui uma árvore, mas daqui é uma imagem termográfica. Hoje nós temos câmeras termográficas aí que fazem não só fotografias, mas imagens termográficas, né? Dá para filmar a emissão de calor e aqui ver o ponto que mais tem, olha só, nessa casa aqui, né? Então, quanto mais próximo do azul, escuro, mais frio. Quanto mais próximo do vermelho, mais quente. Então, olha a quantidade de calor retida no telhado, né, dessa residência. Né? Uma residência, a parte próxima do telhado, é uma região muito quente. Né? E daqui é um instrumento muito utilizado para arquiteto, né? Para o pessoal que vai fazer dimensionamento de residências aí para manter conforto térmico. Aqui também, ó, podemos ver o pessoal da área vegetal, a engenharia florestal, nota-se para ver a qualidade de sombra, o nível de sombreamento, a redução de temperatura que uma árvore produz. O pessoal da arborização urbana usa muito isso. Poderia ter aqui no lugar dessa figura, pessoal, um animal também. Hoje, a gente usa câmera termográfica para detectar mastite, né? Que é usar a câmera de infravermelho, sem falar para os diagnósticos de conforto térmico dos animais de produção. Tudo isso graças à lei de Stephen-Boltzmann. Esses instrumentos, a câmera termográfica, essas câmeras de infravermelho, elas trabalham sob o ponto de vista da emissão de radiação que esses objetos possuem, baseada nessa lei, cujo enunciado nós vamos ler a seguir. Então, o que diz a lei de Stephen-Boltzmann? Todo corpo acima de 0 Kelvin, então vamos lembrar, o que é 0 Kelvin? 0 Kelvin é o chamado zero absoluto. Né? Passando para a escala Celsius, só para vocês terem uma ideia do impacto dessa informação, né? Que a gente nem imagina. 0 Kelvin é equivalente a menos 273 graus Celsius, ou seja, 273 graus Celsius negativo. Nós não fazemos ideia na natureza alguma região, algum corpo cuja temperatura seja 273 negativos. Para nós termos uma ideia, até hoje só conseguimos chegar no zero absoluto, que é o 0 Kelvin, em condições de laboratório muito especiais. Né? Já chegamos algumas vezes, mas em laboratórios especializados de termodinâmica. Tá? Então vamos voltar ao conceito. Todo corpo acima de 0 Kelvin ou 273 graus Celsius negativos emite energia radiativa e que a densidade do fluxo dessa energia emitida é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta desse corpo. De novo, um enunciado. Aqui nós temos uma fórmula que não vai ser cobrada de vocês em momento algum na disciplina, nas avaliações. Mas vamos traduzir, então, esse enunciado, porque essa lei ela é muito importante para nós. Ela diz duas coisas muito importantes. Primeira, todo e qualquer corpo conhecido no planeta Terra emite radiação, emite energia radiativa. Então eu, você, a cadeira na qual você está sentado ou no sofá onde você está acomodado agora, todos os objetos, observe tudo ao seu redor, até mesmo a tua geladeira, o teu congelador, né? O gelo que está sendo produzido, tudo emite radiação. Prova disso, pessoal, vou abrir um parênteses aqui antes de eu continuar o enunciado. Prova disso se eu fechar a porta de uma sala. Imagina a gente na sala de aula, né? Faz tempo que a gente não está numa sala de aula. Imagina uma sala de aula, uma coisa eu estar lá com o ar-condicionado ligado, com 5, 6 alunos. Né? O ar-condicionado está lá na temperatura 20 graus. Com 5 pessoas, a pessoa não está morrendo de frio. Né? Numa sala com aqueles split lá, igual da UTFPR lá, com 6 pessoas só, eu tenho pouca radiação emitida por essas pessoas, né? Em contrapartida, um resfriamento intenso por um ar-condicionado. Agora, a mesma percepção, essa percepção de calor e frio muda radicalmente quando eu tenho na mesma sala que tinha 6 pessoas, eu coloco lá 45 alunos. Então, talvez a 20 graus, as pessoas já não vão perceber tanto, não vão ficar com tanto frio, a não ser que estejam posicionadas ali na linha da corrente de vento.
Mas é muito provável que pessoas vão estar reclamando de calor. Agora, se eu aumentar de 45, 47 pessoas, colocar ali 80 alunos, o ar-condicionado não vai conseguir trabalhar e todo mundo vai estar sentindo calor, né? Porque uma sala de aula fechada com 80 pessoas, muita gente, são 80 indivíduos produzindo calor. Sem falar a parede que está recebendo sol, a janela, a porta. O computador é uma fonte de emissão de radiação, não só essa radiação que às vezes até faz mal para a nossa vista, né? Mas a radiação mesmo térmica. Se eu colocasse aqui uma câmera de infravermelho no computador, a região do teclado aqui onde está o processador do computador está pelando de quente, né? A tela também está emitindo radiação, enfim, né? Térmica, que eu digo, né? Então, é bem isso. Então, resumindo, todo o corpo emite radiação. Agora, quanto maior a temperatura desse corpo, mais radiação ela emite. Então, eu tenho duas evidências, duas constatações dessa lei muito importantes. A primeira é essa: todo e qualquer corpo emite radiação. Porém, o que diz que esse corpo emite mais ou menos radiação é a temperatura, de tal maneira que quanto maior essa temperatura, por isso que ela é proporcional à quarta potência da temperatura desse corpo. É a temperatura absoluta desse corpo elevada a 4, gente, é muita coisa, né? Quanto maior a temperatura desse corpo, mais radiação ela emite. Então a gente vai entrar no campo do Sol e Terra, por exemplo, comparando a Terra com o Sol, por exemplo. Então a Terra, ela ali tem a sua temperatura média em torno de 27 graus, né? Vamos colocar aí mais ou menos, né? E o Sol tem uma temperatura média superior a 5.000 graus Celsius, né? Quem emite mais radiação? Com certeza. O Sol, com essa potência, essa temperatura enorme, né, que ele possui, ele emite muito mais radiação do que a Terra emite, né, para o espaço. Então, só para a gente ter essa ideia. Aí vai variar o tamanho do corpo também, né? Então, corpos maiores. Vamos falar dos animais aí, né? Quanto maior a energia metabólica, maior incremento calórico. O alimento que gera maior incremento calórico vai produzir mais calor. Maior temperatura emite mais radiação, né? Então, tudo isso influencia. Vamos falar dessa segunda lei agora, a lei de Wien. A lei de Wien, ela diz o seguinte: o produto entre a temperatura absoluta de um corpo e o comprimento de onda de máxima emissão energética é uma constante. De novo, o enunciado. Eu vejo os alunos às vezes olhando isso e falo, meu Deus, o que isso quer dizer? De novo, entra o professor aí para traduzir para vocês. Então, eu tenho aqui, T maiúsculo é temperatura em Kelvin, né? Temperatura absoluta de um corpo, multiplicado por lambda max. O que é esse lambda max? Lambda é comprimento de onda, de máxima emissão. É equivalente a 2,9 10 a 6 nanômetros por Kelvin, nanômetro Kelvin, né? Bom, isso não quer dizer nada para nós até agora. Mas assim, se eu pegar nessa fórmula e colocar esse T do outro lado do sinal de igual, o que vai acontecer? Ele vai virar inversamente proporcional a quem? Ao comprimento de onda. Então, se eu passar esse T para cá, ele passa dividindo. Então, com isso, o T passa a ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. O que isso quer dizer para nós na prática? Quanto maior a temperatura de um corpo, menor o comprimento de onda. Então, você lembra de máxima emissão, tá? Então, assim, lembra que eu falei para vocês lá, um pouquinho atrás aqui da aula, do espectro da luz, que nós temos uma divisão de ondas curtas e ondas longas, né? Uma coisa que eu não expliquei é que as ondas curtas, a característica dela é que ela tem alto poder de penetração na matéria. Então, não é à toa que a energia solar, ela atravessa qualquer campo, né? Ela chega na profundidade do solo, ela consegue, o efeito dela consegue ser sentido em qualquer
abaixo de qualquer superfície. Não é à toa que nós usamos protetor solar em dias muito ensolarados, quando a gente vai para a praia ou para o campo, enfim. Qualquer pessoa que use protetor solar usa. Por quê? Porque nós temos a radiação solar UV, né, e ultravioleta, e temos a fração A e B, por isso que é UVA e UVB, né? Por quê? Porque a radiação solar é uma onda curta, ela tem alto poder de penetração na pele, o que pode causar mutação, promovendo aí câncer de pele, por exemplo, né? Então a gente evita a exposição em horários mais quentes, né, pessoal? Então, exatamente isso. O Sol, que tem uma altíssima temperatura, ele emite comprimento de onda, a radiação é de ondas curtas. Ao passo que nós aqui na Terra, que estamos mais na superfície e temos uma temperatura muito menor do que a do Sol, nós emitimos radiação de ondas longas, né? Então, inversamente proporcional. Quanto menor a temperatura, maior o comprimento de onda emitido. Quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda emitido. Tá certo? Então, isso que a lei divina nos diz. É aí, quando nós chegarmos ao final dessa videoaula, nós vamos estar lá calculando, fazendo balanço de radiação de ondas curtas e ondas longas, né? O balanço de radiação de ondas curtas é justamente eu ver a proporção de ondas curtas e longas e qual que é o saldo de radiação. Uma vez que as ondas curtas elas se referem às entradas de radiação na atmosfera, as ondas longas se referem à saída dessa radiação. Então, as entradas e saídas, eu tenho um saldo. O que é utilizado, o que eu tenho disponível para os processos físicos, biofísicos e biológicos que nós citamos no início dessa aula. Então, é importante a gente ter esse balanço. A lei de Wien nos trouxe isso. Por quê? A lei de Stefan-Boltzmann só me deu duas informações, que lá são importantes. Todo o corpo emite radiação, enquanto maior a temperatura, maior a radiação emitida. Mas ele não fala da natureza dessa radiação. Eu poderia dizer assim, quer dizer, eu emito a mesma radiação do que o Sol? Não emito, né? Agora, nós temos que lembrar o seguinte, nós não emitimos ondas curtas, tá, pessoal? Dada a nossa temperatura, que é muito baixa. O Sol, que tem uma magnitude enorme, tem uma temperatura gigantesca, ele emite tanto ondas curtas quanto longas. Mas, veja aqui, né? A temperatura do Sol, ele emite muito mais a radiação, vamos dizer assim, aliás, vai ficar melhor no gráfico seguinte, né? Tá aqui, veja, aqui, Sol e Terra. Mentira, tá nesse gráfico aqui para a gente entender. Veja vocês, né? Então, a máxima emissão do Sol é de ondas curtas, mas ele emite ondas longas também, né? Mas em menor quantidade. A Terra não, praticamente a predominância dela é ondas longas. Praticamente é ondas longas, tá certo? Então, aqui também mostra aqui, veja que o Sol emite uma radiação muito baixa. Aqui, maior, ele tem uma radiação, um comprimento de onda de máxima emissão preferencial nas ondas curtas. Mas ele emite também, em menor quantidade, menor intensidade, as ondas longas. Agora a Terra, que nós estamos aqui no 300K, né, nós emitimos praticamente somente ondas curtas, né? Ondas longas, perdão. Então, tá aí, né, o que a gente temos da lei divina. Juntando as duas leis, né, então ela dá isso daí. Quanto menor a temperatura, maior o comprimento de onda. Mentira, aqui não está juntando, aqui ele está explicando o que eu já expliquei. Quanto menor a temperatura, maior o comprimento de onda. Aqui, a Terra, 300K ou 27 graus Celsius, emite ondas longas. Enquanto que o Sol, olha só, né, gente, que é 5.727 aproximadamente graus Celsius, ele emite ondas curtas, né? Juntando as duas leis, agora sim. Juntando as duas leis, Stefan-Boltzmann ele vai dizer que o Sol emite ondas curtas com maior emissão em torno de 500 nanômetros. E a Terra emite ondas longas com maior emissão em torno de 10.000 ondas longas e aqui ondas curtas, né? Vamos resumir esse slide numa única informação, juntando as duas leis, o que elas me dizem, né? Que todos os corpos emitem radiação. Porém, o Sol, que tem maior temperatura, quanto maior a temperatura, maior o fluxo de radiação, maior quantidade de radiação, porém de ondas curtas. E
A Terra, que tem uma temperatura menor, ela emite um fluxo menor de radiação, porém de ondas longas. Essa é a constatação das duas leis. Essas duas leis juntas, elas dão a base para o entendimento, a base teórica, para o entendimento do cálculo de balanço de radiação que nós vamos ver ao final dessa videoaula, tá certo? E falando do balanço de radiação, é importante também dar um aspecto mais teórico para vocês sobre o balanço de radiação e energia, o que nós vamos ver nos próximos slides. Então, o que é o balanço de energia? Bom, pessoal, eu poderia entrar aqui no universo vegetal, poderia entrar no universo animal, porque se, por exemplo, se eu vou falar da área animal, fazer balanço de energia é eu falar lá, a energia que o animal consome, energia bruta, ela se transforma em energia metabolizável, energia de uma intensa produção, sei lá o que, aí tem energia eliminada pela urina, pelas fezes e tudo mais. Eu posso fazer um estudo de metabolismo, né? Um balanço metabólico, um balanço de energia do animal, né? Poderia falar em termos biofísicos, né? Poderia falar assim, bom, considerando o ganho de energia do animal através da radiação solar, o animal que está lá no campo, e as perdas, né, por condução, convecção, radiação, evaporação, qual que é o saldo de energia que ele tem, né? Também daria para fazer. Mesma coisa do sistema vegetado, dá para fazer um balanço de energia de um sistema vegetado. Tudo isso vai me dando... eu poderia trabalhar isso. Então, mas obviamente eu entraria numa especificidade muito grande, desde fisiologia vegetal até a parte de nutrição animal, né? Então não é o nosso intuito aqui. Obviamente a disciplina é de climatologia, agrometeorologia, né? E derivados. Então aqui é só para a gente entender como é que é a dinâmica, né? Opa, perdão, gente. Então a energia captada pode ser utilizada por várias formas, desde o aquecimento do ar para as plantas, ou seja, o Sol é essa grande fonte de energia. Quando entra na Terra, ela sofre inúmeras utilidades. Desde a atmosfera, do solo, da superfície, e incluindo os seres vivos. Tá? Então tá aí, ó. Ganho, né? Entrada de energia solar, tem os processos de evaporação e transpiração, a energia da atmosfera refletida de volta, né? Para o espaço, aí o ganho que vai passando aí vai alterando a temperatura do solo, aí por sua vez a energia, uma vez aquecida a superfície, passa a emitir energia, né? Então eu poderia aqui estabelecer teoricamente qual que é o saldo de radiação que eu tenho disso daí, né? Então a radiação ela é dividida em ondas longas e ondas curtas, né? Então aqui só para a gente ter uma ideia, né, pessoal? Aqui eu tenho a entrada de radiação de ondas curtas. Aqui nós temos a irradiância solar extraterrestre. No momento que ela entra, é o 100% da radiação solar. Tem até a constante solar aqui, ó, 342 watts por metro quadrado, né? Já sabemos disso, a quantidade. Claro que tem uma pequena variação, depende aí o Sol tem períodos de maior aquecimento, maior resfriamento, mas o maior resfriamento que eu digo dele é poucos graus, perto do tamanho dos 5.000 graus que tem lá, né? Não dá nem para a gente sentir. Mas ele tem uma pequena variação, mas em média aqui a constante solar ela é constante mesmo, né? A quantidade de energia solar que ela emite para o sistema solar é praticamente a mesma. O 100% que incide na atmosfera, olha só, 26% é refletido pelas nuvens, né? E vai embora para fora do espaço. 23% absorvido pela própria atmosfera. Aqui está nuvem, tá, pessoal? Mas pode ser os gases. Então nós temos a energia solar direta, que é essa que aqui chega a 47%, às vezes varia de 47% a 51%, tá, pessoal? E tem a difusa, que passa pelas nuvens espalhando, né? Então aqui o conjunto disso daqui a gente chama essas setas aqui de radiância solar global. Temos então aqui a irradiância solar extraterrestre, a irradiância solar global. Eu peço que vocês vejam no material da Exalc, lá está bem explicado, tem um esquema mostrando a irradiância solar
extraterrestre, a irradiância solar global, que é dividida em direta e difusa, né? E temos a RQG aqui, que a gente chama, né, que é irradiância solar global refletida pela superfície terrestre, né, que é 4%, mas varia de 0 a 4 dependendo da superfície. Superfícies como neve e areia refletem muito mais do que oceano e cidades, né, ou florestas, né, por exemplo. Bom, aqui são as ondas curtas. Uma vez aquecida, e aí entra na lei de Stephen Boltzmann, todo corpo acima de 0 Kelvin emite radiação. Então, passa a ser aquecido e passa a liberar calor para a atmosfera, de volta para a atmosfera, né? Então, uma vez aquecida, ela emite radiação. Então, olha aí, ó, 5% vai para o espaço, né? Mas a maior parte aqui, ela é absorvida pela própria atmosfera, né? Então toda essa energia térmica emitida pela superfície, ela é absorvida pela atmosfera, a maior parte, e a própria atmosfera, ela tem uma afinidade por radiação de infravermelho, ela absorve e passa a emitir radiação. Então 96 volta, e aí nós temos o chamado efeito estufa, né? E uma parte vai. Então eu tenho a energia térmica QA, que é a irradiância solar QS, emitida pela superfície terrestre, e tem a energia AQA, que é emitida pela atmosfera. Então vamos ver, ó, a radiação de ondas curtas, ela quando entra na Terra, sofre esses 3 processos aqui: absorção, difusão e reflexão. A absorção, então, absorve, né? Então lá temos nuvens, os gases absorvem essa radiação. Difusão é aquele espalhamento. Então, por exemplo, um dia nublado, a gente vê um dia cinzento, esbranquiçado, né? Porque houve um espalhamento, é o processo de difusão de energia. E tem o processo de reflexão, é aquele que nem chega na superfície, ela volta de novo para o espaço. E parte dessa energia, então, ela temos aí essa questão aí que pode ser a irradiância global. Enfim, uma vez que é aquecida, ela vira ondas longas, né? Passa a emitir de volta. Então vamos falar das ondas curtas. Está lá, ó. Então a irradiância solar global é aquela que é a irradiância solar extraterrestre, que entra na atmosfera e sofre processo de atenuação, né? E aí ela é dividida em irradiância solar direta e difusa. Direta é aquela que forma o brilho solar, que forma sombra na superfície, e a irradiância solar global difusa é aquela que sofre espalhamento pelas nuvens, pelos gases na atmosfera, ok? E, por fim, nós temos a RQG, que é a irradiação refletida pela superfície, ou seja, é aquela que bate na superfície e volta para o espaço. Essa é os componentes do balanço de radiação de ondas curtas. E os de ondas longas. Aqui, antes de eu falar das ondas longas, né, nós temos aí o que é esse R aqui, é o coeficiente de reflexão. Então vamos ver no próximo slide, olha só, né? Água e florestas, então essas partes mais escuras aqui, ó, são os que têm o albedo baixo, né? Baixa reflexão, elas mais absorvem do que refletem. Agora a neve, os polos, as regiões polares aqui e os desertos são ambientes. A neve, ela tem quase 90%, 100% de reflexão, né? E também os desertos também têm esse poder. Então, gente, olha só que interessante, né? Essa absorção versus radiação é o que controla a termodinâmica do planeta Terra. É por isso que nós temos uma temperatura que possibilita a vida. Se não fosse assim, nós teríamos problemas, né? De sobrevivência, inclusive. E as ondas longas? Como eu mostrei para vocês, nós temos aquela que é fluxo de energia radiante da atmosfera. Então, é a energia, é a radiação emitida pela atmosfera, é aquela que vem das nuvens para cá, muito possivelmente, muito ligado ao efeito estufa, tá? Esse QA. E nós temos o QS, que é o fluxo de energia radiante emitida pela superfície em direção à atmosfera. Então, ao contrário, é essa energia nossa que vai para a atmosfera terrestre de volta, tá certo? E aí vai depender
da temperatura, da emissividade, enfim. Tá? Bom, como penúltimo slide, o último slide aqui, né, é interessante a gente analisar como é que varia o balanço de radiação entre o dia e a noite. Então, período diurno, o balanço de ondas curtas ele é positivo, né? Então, por quê? Nós temos muito mais ganho de energia solar do que perda, né? Ou do que a saída pela superfície. Então, quando nós temos valores positivos, significa ganho. Quando é valor negativo, significa perda. Então, o BOC, né, o balanço de ondas curtas, é positivo. E a saída, que é essa emissão da Terra para o espaço, o balanço de ondas longas, ela é negativo. Porém, o balanço de ondas curtas durante o dia é muito superior do que o negativo da Terra. Então, se eu fosse fazer BOC menos BOL, eu tenho lá que o saldo de radiação ele é positivo durante o dia. E à noite? À noite eu não tenho irradiância solar global, né? Não tem sol na superfície terrestre, pelo menos no hemisfério onde está escuro. O lado que está escuro da Terra, né? Então, eu não tenho balanço de ondas curtas, é nulo, mas a Terra continua emitindo calor, ela libera calor à noite. Então, durante a noite, como é nulo o BOC e o BOL é negativo, então o saldo de radiação durante a noite é negativo. Então, graças a ter esse de dia positivo e de noite negativo, eu tenho um equilíbrio, né? Então, o saldo de radiação aqui da sigla Radiation Net, né? Saldo de radiação em inglês, aqui positivo durante o dia, que ela tem um ganho líquido de energia, durante a noite tem uma perda de energia, valores negativos. Então, graças ao dia e à noite, nós temos um certo equilíbrio. O que desequilibra é as atividades humanas. E aí a gente entra no universo das mudanças climáticas, do efeito estufa, do aquecimento global. Tá certo, pessoal? Então, mas daí nós vamos ter uma videoaula específica só sobre isso para detalhar um pouco mais essa situação. Pessoal, finalizamos então a nossa videoaula da parte teórica de radiação solar. A sequência agora desse vídeo é a parte de cálculo. Então, vamos dar sequência assistindo aí como se faz a estimativa do saldo de radiação, ou seja, o balanço de onda curta e o balanço de onda longa. Permaneça conosco e vamos aprender um pouco mais. Olá novamente, pessoal. Então agora vamos dar sequência à parte de estimativa do saldo de radiação. Mas antes de nós tratarmos sobre os cálculos propriamente dito, é importante nós entendermos quais são as variáveis envolvidas e como isso acontece na atmosfera. Porque senão a gente vai trabalhar a questão do balanço de ondas curtas, balanço de ondas longas, numericamente falando, e depois nós não vamos conseguir entender o porquê desses valores ou dessas variáveis. Então aqui, nesse esquema, é um modelo esquemático da distribuição da radiação solar na atmosfera. E fazendo desse lado aqui o balanço de ondas curtas, né, que vem do Sol, e o balanço de ondas longas, aquele que é oriundo do planeta Terra mesmo. Ok? Então vamos começar entendendo sequencial, saindo do Sol e vindo para a superfície terrestre. Então o Sol emite lá a sua radiação, deixa eu só nivelar aqui, em direção aos demais planetas do Sistema Solar e chega ao topo da nossa atmosfera. Okay? Esta radiação nós chamamos de irradiância solar extraterrestre. Repetindo, irradiância solar extraterrestre. Nós damos o nome, uma sigla, que é a Q0. Toda irradiância, né, ela leva a letra Q. O zero aqui significa que é o inicial, né, a referência.
E a referência, obviamente, é aquela que chega do Sol. Então, nós temos aí o Q0, ou irradiância solar extraterrestre, que equivale 100%, né, da radiação solar que incide no topo da atmosfera. Aqui essa radiação é pura, ela não sofreu nenhuma atenuação ainda, ok? Quando essa radiação atravessa os limites da atmosfera terrestre, aí começa uma série de atenuações. Nós vamos colocar aqui que acontece a reflexão, que é o chamado bate-volta, né? Então, incide nos gases da atmosfera, que coloquei uma nuvem só para a gente exemplificar que foi os gases, né? E ela retorna para a atmosfera. Nós temos também a difusão, que é o espalhamento, né? Então, um dia nublado, nós vamos enxergar um dia cinzento, ou um dia mais esbranquiçado, é o espalhamento, um processo de difusão. E nós temos também a absorção, que é o que mais acontece, né? Os gases, eles conseguem reter boa parte da radiação. Nesse contexto, nós vimos lá na aula de atmosfera terrestre que o ozônio, por exemplo, ele exerce um papel fundamental na absorção de raios UV. E aí, uma pequena porcentagem chega para nós. Mesmo assim, essa pequena porcentagem é o suficiente para ter as recomendações médicas do uso de filtro solar ou protetor solar, ok? Bom, uma vez atravessando e sofrendo esses processos de atenuação, já começa a reduzir a quantidade de radiação que vai chegar até a superfície. Então nós temos dois caminhos. Nós temos vou até passar com uma caneta vermelha aqui, né? Nós temos aqui uma forma direta, então imaginemos um dia de céu claro, né? Totalmente limpo, um céu azul, e com isso a radiação ela incide diretamente na superfície, de maneira que nós vamos ver a projeção do brilho solar na superfície, formação de sombra, etc. Para esse tipo de radiação, nós chamamos de irradiância solar direta, ou QD, tá? Repetindo, irradiância solar direta, ou seja, ela diretamente vem para a superfície terrestre. Nós temos também, quando atravessa uma camada de gases ou nuvem, o que acontece? Há uma atenuação, processo de difusão, né? Que vai reduzir não somente a quantidade de radiação, mas também o comprimento de onda, né? Como disse, nós vamos ter aí uma preferência por espalhamento, por incidência do comprimento de onda branco, né? Que é a junção de todos os comprimentos de onda, né? E aí, para esse caso, nós chamamos de QC, né? Que é irradiância difusa, né? Para não confundir com D aqui, esse C é de cloud, nuvem, né? Então, irradiância solar direta e a irradiância solar difusa, ok? Para o conjunto dessas variáveis, que mudando de cor para diferenciar, né? Nós chamamos o conjunto delas, QD e QC, nós vamos ter outra variável muito importante aí no balanço de radiação, que é o QG. O que é esse QG? Irradiância solar global. Global vem de globo terrestre, né? Ou seja, após sofrer os processos de atenuação já descritos aqui, nós temos, não é mais irradiância solar extraterrestre, ou fora da Terra. Ele já sofreu uma mudança no padrão de radiação. Então a gente diferencia colocando o nome de irradiância solar global. Ok?
Bom, aí chega essa radiação, irradiância solar global, na superfície. Boa parte dessa radiação, ela é absorvida pelo solo, ok? Mas parte dela vamos colocar aqui, seguindo o padrão da caneta vermelha, parte dela é refletida, né, pela superfície terrestre. E aí nós vamos colocar aqui RQG. O que é isso? Irradiância solar global refletida pela superfície terrestre. E esse R nós damos o nome de albedo terrestre. Ou também coeficiente de reflexão. E aí vai depender da superfície. Nós sabemos que tem superfícies como, por exemplo, o oceano, que é uma superfície escura, né? Tem uma coloração escura. As florestas e as próprias cidades, onde haja uma maior concentração de asfalto e concreto, o nível de reflexão da radiação solar global, da irradiância solar global, é muito baixo. Entretanto, regiões que têm muita areia, como por exemplo desertos, dunas e até mesmo geleiras, né, como por exemplo os polos, o nível de reflexão é altíssimo. Então nós temos que ter aí nós temos que considerar esse coeficiente de reflexão. Em geral, nós adotamos para efeito de cálculo uma superfície de gramado, tá? Ou seja, com grama, coberta com uma vegetação rasteira. E geralmente a gente coloca aí 0,23 como sendo um coeficiente de reflexão, tá certo? Isso daqui é o geral, a gente adota em sala de aula para finalidade didática. Mas se eu realmente for fazer um balanço de radiação, eu tenho que levar em consideração qual tipo de superfície que eu estou trabalhando, ok? Então, gente, neste lado aqui, nós temos o balanço de ondas curtas, ok? Ou BOC, conforme nós apelidamos. Então, aqui eu tenho já todo o particionamento das ondas curtas que incidem no planeta Terra. Neste lado de cá, agora nós vamos fazer o BOL, que é o balanço de ondas longas. Porque uma vez que a superfície terrestre absorve radiação solar, né, por leis da radiação, nós sabemos que todo corpo que absorve, ele passa a emitir radiação. Nós vimos também na aula de radiação, na parte teórica, né, um pouquinho antes aí desta parte da videoaula, que na lei de Stephen Boltzmann, por exemplo, nós temos lá que todo corpo acima de 0 Kelvin emite radiação, né? Só que nós não podemos falar o componente solar, porque o solar pertence àquilo que é proveniente do Sol. Então, nós passamos a emitir radiação de infravermelho termal, né? Então, a superfície terrestre também colabora com a emissão de radiação. Porém, nós emitimos radiação de ondas longas, porque a nossa temperatura é menor. Está lá na lei de Wien, né? Quanto menor, né? A temperatura, a temperatura de um corpo e o comprimento de onda de máxima emissão é uma constante. Então nós temos uma relação inversa entre comprimento de onda e temperatura absoluta de um corpo. Então, quanto menor a temperatura, maior o comprimento de onda, né? Então, por isso justifica a Terra ter a emissão de ondas longas. E aqui nós vamos ter dois componentes. Então, nós temos aquele componente que é emitido, né? A irradiância emitida pela superfície terrestre. Então, nós vamos colocar aqui o QS, tá? Então, é a irradiância emitida pela superfície terrestre, ok? Mas parte dessa radiação de ondas longas incide aqui nas nuvens e elas têm um processo de reemissão
de ondas, né? Ou também, uma vez que aqui, por exemplo, essa mesma nuvem aqui, tá? Em duas situações diferentes, ela absorve a radiação solar, uma vez aquecida, ela passa também a emitir radiação, só que de ondas longas, né? Os gases, enfim, né? Os componentes emitem radiação de ondas longas. Então, com isso, nós temos aquela que é emitida da atmosfera de volta para a superfície. Só que agora é ondas longas, diferente dessa daqui, tá, pessoal? Então, ó, nós chamamos de QA, que é irradiância emitida pela atmosfera terrestre. Tá certo? Então, olha só, aqui nós fizemos um detalhamento, né? Nós dissecamos aqui o particionamento da radiação na Terra, né? Ondas curtas e ondas longas. Aonde nós queremos chegar? Com saldo de radiação, né? Então a gente quer calcular saldo de radiação. Ou seja, o quanto que sobrou, né, desse processo aqui, né? Então, com isso, nós temos uma fórmula muito simples, que é RN. RN é, em inglês, né, saldo de radiação, ou radiation net, né, é igual a BOC mais BOL. Tá? Então, pessoal, essa é aqui que nós queremos chegar, né? Ou seja, nós queremos saber, considerando as entradas de radiação na atmosfera e as saídas, o ganho de energia radiante e as perdas, quanto que sobra para os processos físicos, os processos de evaporação, né, por exemplo, aquecimento da Terra, os biofísicos, como por exemplo a transpiração, evapotranspiração, e também os biológicos, né, que nós vimos aí na disciplina. Então, o que sobra para todos esses processos? É aqui que a gente verifica. Outro ponto importante aqui também, que vai ter um detalhamento no material escrito, é que justamente nessa parte aqui que nós temos o chamado, aqui atua o efeito estufa. Ok? Então, se eu aumento os gases que têm afinidade por radiação de comprimentos de onda longa, né? Radiação de onda longa, então o que acontece? Quanto mais gases que têm afinidade com esse tipo de comprimento de onda, mais força, né? Então vamos colocar aqui, ó, bem mais forte eu vou ter o QA, vou ter uma reentrada de radiação na superfície terrestre. O que vai acontecer o quê? Vai ter aqui um aumento da temperatura, né? No nível aqui da superfície terrestre, aumento da temperatura média do planeta, né? Então, quanto mais gases eu colocar aqui na atmosfera de efeito estufa, mais reentrada, e o meu saldo aqui, que normalmente, aqui geralmente é negativo, aqui geralmente é positivo, eu vou diminuir a força desse negativo aqui. Ele vai ficar um pouco mais positivo, o que vai aumentar o meu saldo de radiação. O meu balanço de energia, o balanço de radiação vai ser maior. Ok? Então, por isso que se preocupa muito com a questão do efeito estufa. Se a gente reduzir as emissões de gases de efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, nós vamos tornar mais negativo o balanço de ondas longas. E com isso, nós vamos ter aí um saldo de radiação equilibrado, ok? Que hoje não está equilibrado, né? Está totalmente desequilibrado. Certo, pessoal? Então, com isso, eu mostrei aqui para vocês as variáveis envolvidas. O que nós vamos trabalhar bem na parte de cálculo, tá? Então, aqui, ó, eu vou destacar, né? Então, nós vamos trabalhar muito com o QG, com o Q0 e com esse R aqui, ó, tá? Os que estão circulados aqui são as variáveis
que nós vamos trabalhar no cálculo a seguir do balanço, desse cálculo aqui da estimativa do saldo de radiação. O BOL ele já está embutido praticamente essas duas, nós não calculamos, estimamos exatamente isso. Mas, por exemplo, o QG, que é a irradiância solar global, nós medimos ela em estação meteorológica, né? Nós usamos um equipamento chamado piranômetro para nos dar a irradiância solar global, ok? E o Q0 ele é estimado por cálculo, né? Por estimativa, com base em observações aí, questões astronômicas, latitude, longitude, enfim, né? Tem várias, é uma fórmula bastante extensa que a gente não vai trabalhar aqui nessa videoaula, mas tem como estimar por cálculo essa irradiância solar extraterrestre. E aqui já temos uma longa tabela com vários coeficientes aí de reflexão, tá bem? Então, mostrando para vocês a origem desses dados. O restante é aquilo que nós já vimos. Nós vamos precisar de temperatura do bulbo seco, nós vamos precisar da umidade relativa, dentre outras variáveis importantes aí, ok? Então agora nós vamos passar para o cálculo. Vamos retirar essa folha aqui, né, o nosso esquema, e vamos agora passar para a questão do cálculo, certo? Bom, pessoal, então é o seguinte, nós vamos precisar, primeiramente, né, eu tenho que mostrar para vocês quais são as variáveis que serão utilizadas. Então, aqui, né, nós vamos colocar aqui o coeficiente de radiação, de reflexão, tá? Nós vamos precisar do Q0, vamos precisar também do QG, isso já tem que ser dado para vocês. Em outros semestres eu pedi para o aluno calcular esse Q0. Nós não vamos fazer esse detalhamento nesse semestre, nessa videoaula, tá? Então vai ser dado esse resultado aqui para vocês já. Nós vamos precisar da temperatura do bulbo seco e, por fim, nós vamos precisar da umidade relativa do ar, ok? Daqui a pouco eu vou colocar aqui um exemplo com valores para a gente ir calculando, ok? Bom, primeiramente, então, eu vou precisar, né? O grande objetivo é eu chegar naquela fórmula do RN, que é BOC mais BOL. Então, agora eu vou detalhar como se calcula o BOC e como se calcula o BOL. Então, começando pelo BOC, ou também chamado de balanço de ondas curtas. Então, a fórmula é a seguinte: irradiância solar global, QG, vezes 1 menos o coeficiente de reflexão. Ok? Bem simples. Então, nós temos aqui o QG, né, que daqui a pouco vai ser dado, vezes 1 menos esse R minúsculo, que nós vamos aqui detalhar daqui a pouco. Ok? Agora, nós vamos passar para o BOL. Não se assustem, pessoal. A fórmula é muito grande, mas dá para colocar na calculadora inteirinha, tá? Sem problema nenhum para os alunos. Então, BOL, nós temos que lembrar que ela começa com um sinal negativo, ok? Então, começa a fórmula 4,903 vezes 10 elevado a menos 9, ok? 4,903 vezes 10 a menos 9, vezes o T maiúsculo elevado a 4. O que é esse T maiúsculo? Vamos colocar aqui em cima, né? O T maiúsculo, ele é igual a TBS. Nós vimos isso lá no cálculo de umidade absoluta. TBS mais 273. O que eu estou fazendo? Estou transformando graus Celsius para escala Kelvin. Aqui até um lembrete, pessoal. Não existe grau Kelvin, tá? Existe grau Celsius, né? Tem a escala Fahrenheit,
que também é em graus, e tem a escala Kelvin. Kelvin não tem o grau, tá? É uma escala científica. Muito bem. Vezes, continuando a fórmula aqui, tá? 0,56 menos, eu abro um novo parênteses aqui. Gente, aqui, ó, quem está nos assistindo vai estranhar. Professor, por que você não coloca uma chave, colchete, etc. Eu sei que eu estou fazendo um atentado aí com a matemática. Os professores de matemática que me perdoem, por favor, né? Mas aqui a minha ideia é facilitar para o aluno, de maneira que ele faça exatamente assim, do jeito que está aqui, colocar na calculadora, tá bem? Então, assim, me perdoem, eu vou encher de parênteses aqui. Eu deveria colocar na hierarquia dos elementos matemáticos, mas aqui eu vou pedir uma licença matemática, se é assim que existe, né, para eu poder ensinar os nossos alunos de maneira que eles consigam depois tramitar a fórmula do papel para a calculadora, ok? Então 0,56 vezes, abro aqui novo parênteses, 0,25 vezes raiz quadrada de EA. Aqui eu vou fechar o parênteses, não é 2, porque ó, é uma coisa importante, tá, pessoal? Toda vez que você abre parênteses, tem que fechar, né? Então aqui, ó, eu sei que no final da minha fórmula eu vou ter que fechar um parênteses. Aqui eu abri 2, tem que fechar 2 dentro da sentença. Mas eu vou dar uma pausa aqui na fórmula para mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho que calcular esse EA, porque aqui nenhum dos nossos exercícios aqui mostrou como é que se calcula o EA, né? Eu só tenho aqui TBS e umidade relativa. Então aqui eu vou pedir uma pausa aqui no meu exercício. Vou tentar colocar aqui de maneira que não atrapalhe depois a execução da fórmula, né? Então é o seguinte. Bom, mas aqui o professor não deu o EA. Será que eu vou ter que calcular ES, STU, né, para chegar no EA? Mas o professor não deu o TBU, né? Então, mas eu dei ele aqui, olha, o valor da umidade relativa. Tem como eu estimar a umidade relativa por meio, a pressão atual de vapor d'água por meio da umidade relativa. Então vamos relembrar a fórmula de umidade relativa. A umidade relativa, ela é calculada como a pressão atual de vapor d'água dividido pela pressão de saturação vezes 100. Ok? Opa, eu tenho valor de umidade relativa, né? É o que vai ser oferecido no exercício aqui. Mas eu não tenho o ES. Porém, eu sei a fórmula do ES. ES é 0,6108 vezes 10 elevado a 7,5 vezes... Opa, agora eu tenho um valor aqui, TBS, ó, dividido por 237,3 mais TBS. Deixa eu segurar o papel aqui melhor. Ok? Então, ó, fechou. Agora sim, né? Eu consigo calcular. Bom, aqui, então, uma vez tendo ES, eu tenho aqui que transformar, colocar em evidência o EA, que é o único que eu não tenho. Então, ó, o R é igual a EA vezes ES vezes 100. Se eu quiser colocar em evidência essa fórmula, basta eu passar o ES para cá, multiplicando. Aqui ele está dividindo, passou do igual, ele passa multiplicando. O 100 que está multiplicando, divide por todo mundo. Então eu posso fazer essa transformação aqui, ó. EA é igual a umidade relativa vezes ES dividido por 100. Pronto, agora eu consigo calcular o EA aqui da minha fórmula, tá? Então primeiro eu tenho que calcular, que eu vou até colocar o chapeuzinho para vocês não esquecerem, né? Eu tenho que calcular primeiro o ES, ok? Primeiro o ES, calculo ele, depois eu jogo ele aqui na fórmula, já vou ter o valor da umidade relativa dividido por 100. Aí eu calculo o EA, tá? Então, se eu fosse colocar uma hierarquia aqui, ó, primeiro eu calculo o BOC, depois o ES, depois o EA,
E aí eu termino a minha fórmula aqui. E falando nela, vamos terminar, porque ela não acabou, né? Então, pessoal, voltando aqui à nossa fórmula, nós temos aqui, ó, eu vou abrir 2 parênteses, 1,35, deixa eu nivelar aqui, vezes, abro novo parênteses, ok? QG dividido por... Eu gosto de abrir um parênteses aqui também, tá, pessoal? Sou bem exagerado nos parênteses. Q0 vezes 0,75, ok? Fecho novo parênteses. Fecho de novo, porque eu estou isolando aqui, ó, essa sentença 1,35, tarará, né? Menos 0,35. Eu vou fechar aqui, pessoal, 2 parênteses. Aqui praticamente o papel acabou, tá? Porque esse primeiro parênteses, ele fecha com esse, e esse último refere-se a esse maior, tá certo? A fórmula, a extensão da equação, gente, é enorme mesmo, pelo que vocês estão vendo aí, tá? Mas é assim mesmo, ok? Bom, para finalizar, não acaba aqui. O resultado final é o que nós queremos, é o RN, ok? Que é o BOC mais BOL. Por causa desse sinal negativo aqui, sempre o BOL vai ser negativo. Sempre. Se você achar positivo, está errado. Aí vocês vão ter que corrigir, tá? Então, na prática, vai ficar BOC mais o valor negativo de BOL, que vai ficar BOC menos BOL no final das contas. Mas a fórmula original é essa daqui, tá certo, turma? Então, não vamos confundir esses resultados aqui. Certo? Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer um exercício aqui para a gente treinar, né? Então, vamos lançar alguns valores aqui. Então, como sempre, a gente trabalha com 0,23. Vou colocar aqui para centralizar. É um padrão, né, didático. Mas lembrando, se eu for fazer um balanço de radiação de fato, primeira coisa eu tenho que saber qual é a superfície que eu estou trabalhando e qual é o albedo ou o coeficiente de reflexão que eu tenho. O Q0 que nós vamos adotar aqui, para fins de exercício, 41,26 megajoule. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Unidade de medida ela é tão importante quanto o número, tá? Então, a unidade de medida de irradiância, independente se ela é global ou extraterrestre, se é RN, BOC, BOL, todos têm uma unidade em comum. Megajoule dividido por metro quadrado vezes dia. Então, é a quantidade de energia radiante que nós temos incidindo em uma área em um dia. É isso que a nossa unidade de medida quer nos dizer. Também vocês vão encontrar na literatura o pessoal utilizando watts por metro quadrado dia também. Aí é outra equivalência que nós vamos ter aqui, tá? O QG nós vamos adotar aqui 36,52 também megajoule por metro quadrado dia. A temperatura 30,5, então nós temos uma temperatura alta aqui, né? Com uma umidade de média para baixa, vamos dizer aí, que é 55%. Então esse é o nosso exercício que nós vamos fazer, ok? Bom, então eu vou tentar aqui da melhor forma possível. Eu acho que é até melhor, na realidade, a gente mudar de papel. Então aqui, ó, eu vou tentar colocar junto aqui, vou fazendo junto, de maneira que vocês vão enxergando a solução, tá? Então, solução do nosso problema aqui. Nós queremos o grande objetivo nosso aqui é chegar no RN, ok? Não é só calcular BOC e BOL, eu tenho que chegar até o final. Bom, então, dentro dessa solução,
nós vamos calcular aqui BOC. Agora eu vou colocar os números, tá? QG, que é 36,52. Agora, unidade de medida aqui não importa para mim, tá? Não importa para mim aqui agora a unidade de medida. Então, 36,52 vezes 1 menos 0,23. Ó, 36,52 e o R, que aqui é 0,23. Tá certo? Bom, agora eu vou para a calculadora. Então, vou pegar aqui a nossa companheira da disciplina e de outras disciplinas também, né? Então, vamos lançar os valores aqui. Deixa eu só deixar aqui para não tampar, para vocês não, né, deixarem de ver. Então, ó, 36,52 vezes 1 menos... assim, pessoal, tenho como colocar na calculadora 0,23 e fechar o parênteses, eu vou encontrar o resultado. Ou, para economizar caracteres, e nós vamos precisar fazer isso, gente, lá no resultado quando eu for colocar a fórmula do BOL, que ela é muito grande. Então, eu tenho que colocar os valores mais enxuto possível. Então, eu também posso colocar aqui simplesmente ponto 23 e fechar o parêntese, ok? Tem essa anotação também. Por quê? Na matemática, o zero à esquerda não vale nada. Então, se eu colocar ponto 23 na calculadora, ele entende que é 0,23. Tá? Então, não preciso de me preocupar com isso. Resultado final, nós temos aí 28,1204. Quantas casas depois da vírgula, professor? Se eu fosse só trabalhar o BOC, eu ia falar para vocês, ó, uma casa depois da vírgula. Só que o BOC ele vai entrar no cálculo final que nós queremos, que é o URN. Então, como sempre eu recomendo, deixe uma sobra de casas decimais, de tal maneira que a gente vai calcular, né, o resultado com precisão. Se eu ficar arredondando no meio do processo, o meu resultado vai chegar muito diferente daquele que, por exemplo, vai estar na prova, como opção lá. E aí eu vou ficar em dúvida, aquilo demora, e o tempo da prova correndo, e isso pode causar instabilidade aí para vocês, tá? Então, ó, 28,1204 megajoule por metro quadrado dia, ok? Esse é o BOC. Antes de nós entrarmos na fórmula do BOL, nós vamos lembrar aqui que nós temos algumas etapas para calcular. Nós temos que estimar o EA, tá? Então, como é que eu vou estimar o EA? Primeiro, calculando o ES. Então, vamos lá. Gente, eu estou seguindo aqui a ordem sugerida para calcular todas as etapas, tá? Vou aqui tampar o nosso... Por enquanto eu vou até tirar aqui essa folha, tá? Nós não vamos precisar dela agora. Bom, então vamos começar com ES. ES, então, 0,6108 vezes 10 elevado a 7,5 vezes 30,5, que é a nossa temperatura do bulbo seco, né? Dividido por 237,3 mais 30,5. Vamos ver como é que faz isso na calculadora. Relembrando, né? Porque nós já vimos isso daí na aula de umidade do ar. Nós já calculamos isso daqui. É aquela equação da pressão de saturação de vapor d'água. Então, ó, vamos lá, comigo. Ponto 6108, lembrando que eu não preciso colocar o zero à esquerda do ponto, né? Vezes 10, ó, o chapeuzinho aqui de elevado a, abro dois parênteses, primeiro eu tenho que calcular o numerador, né? Então, 7,5 vezes 30,5, ok? Fecho parênteses, dividido por 237,3
30.3 mais 30.5. Fecho dois parênteses, ó, fechei o parênteses do denominador e parênteses aqui do meu elevado aqui, né, do meu exponencial. Então, com isso, eu achei 4, e esse número gigante. Eu vou colocar isso daqui, professor? Não precisa, né, gente? Aí, um excesso de casas decimais também só vai complicar a vida de vocês. Então, aqui sim, cabe um arredondamento. Mas, ó, vamos deixar 4,36. Aí, se eu olhar o número aqui, ó, tá 5,9. O 9 arredonda para 6, né? Então, eu posso fazer 4,3660. Lembrando a unidade de medida, que é kPa. Tá certo? Muito bem, já temos o ES. Agora vamos para o EA. Lembrando que o EA, na minha fórmula transformada, ela é umidade relativa vezes, agora, o ES dividido por 100. Eu nem precisava ter colocado aqui em fórmula, mas só para relembrar, né? Então, a umidade relativa, ela é 55 pelo nosso exercício, né? Vezes, eu vou colocar agora o ES, 4,3660 dividido por 100. Vamos lá. Então, de novo, nossa calculadora aqui, ó. Aí eu abro um parênteses, tá, pessoal? 55 vezes 4,3660, fecho parênteses, né? Dividido por 100. Tudo isso dividido por 100. Então, quanto que eu achei? Agora eu coloco esses 4 números aqui depois da vírgula no meu resultado. Então, ficou 2,4013. Então, fica aqui, ó, 2,4013 kPa. Pronto. Já tenho aqui a minha fórmula do BOL. Agora, gente, o que eu vou precisar fazer? Lançar esse valor mais os demais naquela fórmula gigantesca que nós temos do BOL. Vou até fazer com uma letra um pouquinho menor aqui para a gente poder fazer essa conta, para a gente, né, lançar certinho na calculadora. Então vamos lá. BOL é igual. Não se esqueçam de começar negativo. Não se esqueçam, tá? Senão vai estar errado. Ó, 4,903, tá? Vezes 10 elevado a menos 9. Depois eu vou ensinar para vocês um macete aqui de já colocar isso direto, sem precisar colocar vezes 10 elevado a menos 9, tá? Vezes. Aqui, pessoal, eu posso colocar já direto, né, a transformação do T absoluto, né, da temperatura absoluta. Então, eu abro dois parênteses aqui, ok? E coloco 30,5, que é o TBS, mais 273 elevado à quarta. Por que eu faço isso? Para não misturar os valores, porque a calculadora é tudo linear, né? Ela não tem aqui uma separação, né, das coisas. Então eu preciso mostrar para ela que eu quero multiplicar o próximo aqui. Eu estou colocando tudo em pontinho aqui, né, gente? Vocês me perdoem. Que não confunde os alunos. Então, eu tenho que multiplicar tudo isso por isso e por isso que vai vir aqui na sequência, tá? Então já posso colocar tudo assim na calculadora. Vezes 0,56, né, que é 0,56 vezes, menos, perdão, desculpa, 0,25 vezes. Aí, pessoal, uma dica que eu acabei de verificar isso. Se eu for colocar todo esse número aqui, eu não vou ter caracteres suficientes no final da minha conta. A calculadora, essa Cássio, ela tem um limite de caracteres que eu posso lançar para calcular uma... Senão eu vou ter que dividir a fórmula em duas partes. E dividindo a fórmula em duas partes, eu diminuo a precisão dela no resultado final. Então tem como nós colocarmos tudo de uma vez.
Então, vejamos, aqui eu vou fazer um arredondamento. Aqui sim, tá? 2,4. Eu já fiz um teste aqui e não alterou tanto o resultado final. Então, não se preocupem, dá para fazer assim tranquilamente. Aqui eu vou colocar vezes. De novo, estou esquecendo vezes, né? E aí, para terminar a fórmula, nós vamos abrir então esses parênteses aqui. 1,35 vezes, abro novo parênteses, aqui ó, QG, né? 36,52 dividido por, abro novo parênteses, 41,26 na fórmula, deixa eu rememorizar aqui, é vezes 0,75. Eu poderia colocar aqui 0,75, tá? Poderia não, nós vamos colocar. Eu vou continuar aqui embaixo na sequência, senão vai ficar muito espremido. Depois, para os alunos verem na videoaula, vai ser sofrido. Menos 0,35. Ok? Então é a sequência aqui, tá, pessoal? E aí eu vou fechar quantos parênteses? 2, né? Ó, tudo a gente está fechando, ó. Abri um parênteses, esse daqui é o parênteses de fechar, ó. Abriu esse, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então eu tenho que ir nessa simetria de parênteses, senão eu não chego no resultado final. Ok? Bom, vamos ver então quanto que dá isso daqui? Agora o desafio é enorme de colocar na calculadora, tá? Vamos colocar um pouquinho mais para cima aqui para vocês verem, ok? Então vamos lá. Menos, ó, tô seguindo exatamente a linha aqui, tá? Vamos acompanhando comigo aqui. 4.903, como eu disse, tem como vocês fazerem dessa maneira aqui, vezes 10 elevado, abro parênteses, menos 9. Olha quantos caracteres eu tenho, né? Eu posso simplesmente, pessoal, fazer isso daqui, ó, né? Deixa eu ver aqui como é que eu... isso, dá para apagar aqui, ó. 4,903, eu vou usar esse EXP aqui de exponencial, ó. Ó que maravilha, pessoal. Eu coloco só isso daqui, ó. 4,903 e menos 9, que ele resume o que nós estávamos falando ali em cima, tá certo? Vezes, né? Agora eu abro dois parênteses aqui, tá? Para seguir a minha fórmula lá. 30,5 mais 273, fecho um parênteses, elevado à quarta potência, fechou o parênteses. Continuamos. Vezes 0,56. Lembrando, gente, que eu estou economizando caracteres. Aqui, nesse caso, nós não temos como economizar, né, nesses números aqui. Mas, nesses menores, eu posso colocar, tá? Depois vocês vão ver que vai ficar piscando ali o cursor avisando que está acabando os caracteres. Mas não tem problema. Aqui, pela fórmula, nós vamos conseguir calcular. Então, ó, 0,56 menos 0,25 vezes raiz quadrada. Aí aqui eu não vou colocar as 4 casas depois da vírgula, apenas uma. 2,4. Ok? Fecho quantos parênteses, professor? 2 parênteses. Olha lá, igual a fórmula lá em cima. Nós estamos seguindo exatamente aqui essa fórmula aqui em cima. Tá bem? Então, ó, vezes, abro 2 parênteses. 1,35 vezes, abro novo parênteses. E aqui, ó, eu faço 36,52 dividido por, abro parênteses para eu poder calcular essa parte de baixo aqui, ó, 41,26 vezes 0,75. Fecho quantos parênteses? 1, 2, 3. Eu estou seguindo aqui minha fórmula, tá? Menos 0,35. Olha lá o cursor piscando, ó, já está dando sinal de que vai acabar os caracteres. Mas vai dar bem certinho aqui. Se eu for calcular aqui, ó, ele só caberia mais 3. Então ainda nós temos 3, vamos dizer assim, caracteres de lambuja aqui, né? Opa, eu acho que sem querer eu apaguei um parêntese. Ok?
Bom, montamos a fórmula. Vamos ver quanto que vai dar tudo isso, né? E aí, ufa, chegamos ao final dessa... Gente, é muito normal, é muito comum os alunos errarem esse resultado aqui, né? Porque o BOL, ele tem que ter atenção. O aluno, ele tem que ter a intimidade com a própria calculadora. Ele tem que ver, assim, como é que a calculadora lê todas essas fórmulas aqui, ó. Como ele lê essa sequência, né? Porque, veja, esse é o original, ó. Né? Aqui, ó. É o que nós colocamos aqui, informamos ele. Eu deveria ter colocado em colchetes, né? Chaves e parênteses. Mas não fiz para facilitar a vida de vocês. O que nós fizemos foi traduzir para eles assim. Eu quero isso daqui, esse BOL, na calculadora. Tá? E achamos esse resultado aí. 8,9318. Eu deixo tal como o outro anterior. 4 casas depois da vírgula. Então o BOL aqui ficou menos. Não se esqueçam do negativo, tá? Vamos voltar aqui no papel no nível. 8,9318. Unidade medida, megajoule por metro quadrado dia. Certo? Achamos então, vou até grifar aqui para ficar destacado. Ó. O que interessa para nós aqui é esse, BOL, é BOC e o BOL. Ok? E aí agora chegou no mais fácil. E aonde às vezes os alunos esquecem de terminar, né? Ele fica tão traumatizado com esse cálculo gigantesco aqui que acaba que ele esquece do final, né? Então o BOL, o RN, lembrando que é BOC mais BOL, então eu vou colocar aqui o resultado, ó. 28,12, perdão aqui, gente, 04, aqui é 12, tá? É o 12, ó. Tô copiando esse daqui. Mas, aí, ó, que eu falei para vocês. Eu tenho que respeitar a fórmula. Menos 8,9318. Ok? No final das contas, agora eu vou mostrar direitinho aqui. Ó. Vai ficar 28, desculpem o erro, 12,04 menos, fazendo aqui ó, essa transformação, 8,9318. Quanto que nós vamos encontrar? Esse daqui eu não vou nem bater na calculadora que não precisa, tá, gente? Já vou lançar o resultado final. Agora sim eu vou deixar 2 casas depois da vírgula aqui para ficar com um resultado elegante, né? Não precisa aquele monte de casa decimal. 19,19, né? Megajoule, até vou colocar uma outra notação aqui que eu não tinha mostrado, que pode ser assim também, por metro quadrado dia. Pronto, pessoal, aí ó. Esse é o nosso saldo de radiação. E olha que interessante quando a gente analisa, né? Olha só a entrada. Se fosse considerar só a irradiância solar global, nós tínhamos 28 megajoule, 28,1 megajoule por metro quadrado dia. Mas aí teve a atenuação, saiu, né? Teve a saída, as perdas aqui por conta das ondas longas, que é menos 8,93. E aí, o que eu tenho disponível para plantas, animais, para toda a superfície terrestre, para todas aquelas transformações físicas, biofísicas e biológicas, como a fotossíntese, por exemplo, está aqui, ó. É esses 19. Então, do 28 nós caímos para isso daqui, graças a essas perdas de ondas longas aqui. Tá certo? Então, gente, esse é o cálculo. Ele é extenso, sim, né? Eu posso dizer para vocês que essa fórmula aqui de longe é uma das maiores que nós temos. A maior fórmula nós vamos calcular um modelo de evapotranspiração potencial. A fórmula ela é muito extensa de tal maneira que a gente não consegue colocar na calculadora. Nós temos que dividir em partes. Então, essa não é ainda a maior fórmula, mas ela é uma das mais trabalhosas para se chegar no resultado. E aí, quando eu falo mais trabalhoso, não é impossível e nem difícil, mas o aluno tem que ter atenção. Porque aqui, veja, os operadores matemáticos são todos aqueles que já são familiarizados, não tem nenhuma integração aqui, nenhuma derivação parcial, né? Não tem um desafio gigantesco, não tem uma trigonometria pesada aqui, mas o aluno tem que ter atenção, tem que ter familiaridade com os
operadores matemáticos, com os posicionamentos corretos dos parênteses, ok? Bom, para nós finalizarmos, como sempre, não adianta a gente só fazer um cálculo sem ter vamos dizer assim, o exercício prático, tá? Então aqui, para eu evitar de ficar escrevendo para vocês ao vivo, eu já deixei registrado aqui os exercícios que vocês vão precisar fazer. Então, caso você tenha... mas o professor está falando rápido e eu não estou conseguindo acompanhar. Basta você pausar o vídeo e você vai ver exatamente as instruções que precisa para fazer esse exercício, tá? Então, só para explicar, o primeiro, então, veja, todos eles nós estamos mantendo 0,23. Aqui, praticamente, eu estou mantendo o mesmo Q0. Nesses dois primeiros exercícios aqui, o que eu mudei foi o QG. Então, eu aumentei a entrada de energia na Terra, tá? Eu não posso, obviamente, ter um Q0, um QG maior do que Q0, tá, pessoal? Porque isso daqui é o 100%. Tem que ter alguma atenuação. Mas aqui veja que a atenuação foi pouca, de maneira que entrou bastante em relação ao primeiro exercício, que nós tínhamos 36,52, né? E aí, aqui nós aumentamos consideravelmente. O primeiro exercício ali que nós fizemos juntos era 30,5, agora esculhambei mesmo, coloquei 35 graus Celsius aqui e uma umidade altíssima, 85. Vamos ver quanto que vocês vão achar aí de resultado final. No segundo exercício, em relação ao primeiro, eu mantive os mesmos aqui, ó, Q0 e QG, só que eu agora alterei o TBS e o R de novo. Então agora a temperatura foi lá embaixo, é 21 graus, zona de conforto para a maioria dos seres vivos, e uma umidade relativa bastante confortável também. E por fim, nós reduzimos tanto o Q0 quanto o QG, e agora a temperatura baixa, que já é uma temperatura uma condição mais fria do tempo, com uma umidade um pouco maior do que essa primeira, mas não tão exagerada quanto a do 85. Também nós vamos ter ali 3 possibilidades de cálculo, com 3 níveis de resultado diferentes. O gabarito, pessoal, já vai estar no Moodle. Quando eu colocar essa videoaula lá no Moodle, imediatamente já vou disponibilizar o gabarito para que vocês possam fazer os exercícios e colocar os resultados, já comparar os resultados para ver se vocês estão no caminho certo, tá bem? Agora, a partir dessa videoaula, eu já vou me cuidar para deixar os gabaritos tudo em ordem no Moodle, para que o aluno não precise esperar o professor lançar depois e aí prejudicar, né, vocês para comparar os resultados. Vocês já vão poder corrigir imediatamente alguma coisa que vai estar errada, tá bom? Pessoal, basicamente é isso, a nossa videoaula de cálculo de balanço de radiação. Bom trabalho, façam esses exercícios, porque algo muito parecido vai estar na prova, tá? Então, esse daqui vai ser um bom modelo para vocês treinarem para as provas de vocês aí dos cursos de agronomia, engenharia florestal e zootecnia. Grande abraço para vocês, continue aí assistindo as videoaulas, sempre recomendamos assistir os blocos semanais, não deixe para a última hora. E até a próxima videoaula aí, que nós vamos entrar com outros assuntos de interesse da disciplina. Um abraço e até mais, pessoal.